Também aproveito para fazer essa denúncia, né, a qual sofri problemas de tentar fazer denúncias de boletim de ocorrência após sofrer algumas agressões em consultórios médicos, violação, de fraude mesmo, de convênio médico, mas dentro de clínicas onde eu fui fazer fisioterapia. Zombaram de mim dentro da delegacia. Fui agredida no prédio da minha mãe por uma psicopata por causa de partido político e infelizmente a delegacia não fez o BO. Parecia que o escrivão estava com uma pessoa do lado apertando uma arma contra ele na delegacia do Carrão, e o homem acabou me mandando embora quando viu que eu estava num telefone avisando que eu estava ali, porque eles mandaram todo mundo embora que chegou depois de mim. As pessoas chegaram depois de mim, de repente começaram a mandar as pessoas embora. Atenderam as pessoas primeiro. E eu fiquei sozinha na delegacia, e eu estranhei nisso. Eu liguei para uma conhecida e avisei o endereço que eu estava e falei bem alto. Nisso eles perceberam. A delegada entrou, ou não sei se era delegada, quem era, se era delegada ou delegado, mas nisso o escrivão olhou para mim, parecia até trêmulo, e uma pessoa do lado dele estava bem, quase que abraçado do lado dele. Ele olhava trêmulo para mim e falava: vai embora, hoje nós não podemos fazer, você tem outro dia para fazer esse boletim de ocorrência. E foi logo a agressão que eu sofri no prédio da minha mãe, com mulheres que são síndicas católicas, praticantes, todo domingo na missa do Largo Belém, né? E eu nem moro nessa região, mas enfim. E o que estava na portaria, um evangélico da Assembleia de Deus. Viram, né, que tentaram me enforcar, ouviram e não fizeram absolutamente nada. A católica deu ordem para ele não sair da guarita, ele também aproveitou. Logo depois que tudo aconteceu, quando eu consegui levantar, né, quase morri sufocada, a mulher cochichou com o porteiro, e após isso tentei fazer boletim de ocorrência, foi-me negado. É verdade, isso não é mentira, eu não posso mentir nesses quesitos, principalmente, não é uma omissão, eu não posso me omitir, eu tenho que dizer. É verdade, foi na delegacia do Carrão, na delegacia da Avenida Celso Garcia também, num DP que é ali perto da Salim Farah Maluf também, já fui zombada ali pela delegada. As mulheres, nossa, como defendem mulheres, elas zombaram quando falei dos problemas que eu tive várias vezes numa mesma clínica médica para fazer fisioterapia, quando um carro me atropelou sem querer, né? Isso tudo em pouco tempo, pouco espaço de tempo, e eu fui pedir de repente justamente ao poder do governo avisar essas coisas todas. Levei ao palácio do senhor Geraldo Alckmin, o qual não fui ali por acreditar nele, mas até por achar que ele não sabia dessas coisas. Ingenuidade minha, né? Imagina. E vi que entreguei. E dentro das coisas que coloquei, fiz um novo pedido, porque me contrataram como professora numa categoria errada. Quando me recontrataram, fizeram coisas erradas na minha categoria de professora. Eu dei aula há mais de 10 anos no estado, e quando mudou a lei, o Serra mudou a lei de uma forma muito burra. Eu nunca vi, no caso, um governador agir da forma como agiu. Mudou completamente a lei dos professores, e eu acabei prejudicada porque não estava dando aula naquele ano como professora ACT, mas estava dando aula como professora eventual. E na lei havia justamente isso, que quem tinha portaria aberta como professor eventual ele estaria numa frente da categoria a qual eu ingressei novamente e não sabia. Eu entrei numa categoria, a última categoria, a qual não era minha, que era de iniciante. E na realidade houve um erro fraudulento nisso,
por parte dos contratantes, ou seja, do governo. O governo me contratou de maneira equivocada. E não adianta o senhor Geraldo Alckmin dizer que na época ele não estava no poder, porque na realidade, quando eu fui contratada, eu continuei no governo dele da mesma maneira. Tá? Então, são as diretorias de ensino. Teve diretoria de ensino que infelizmente, os professores têm um lado, de um lado vem, do outro não, mas eu fui lesada nesse aspecto, e ano passado ele fechou completamente as inscrições para professores. Logo após eu sair do meu emprego, ele encerrou isso. Para quê? Para boicotar justamente os empregos, porque eles estavam já querendo o impeachment da dona Dilma. Eu não tenho nada com isso. Se o impeachment dela tinha que ocorrer, não era o meu desemprego que ia fazer. Eu sei que espiritualmente gerou milhões de desemprego quando eu saí do meu emprego injustamente, mas isso eles não poderiam me usar como uma ferramenta do diabo, porque eu sou ferramenta de Deus e instrumento de Deus. Então fica claro aqui. E também a negação do pão da padaria artesanal da esposa do Geraldo Alckmin para um professor que pediu para o seu filho